23, a paz de Cristo para você que está acompanhando a gente aí, através da rede social, você que acompanha os nossos cultos, Deus abençoe você muitíssimo, seja muito bem-vindo, que a palavra, ela venha abençoar mais a sua vida. Eu já considero você uma pessoa abençoada, amém? E nosso tema hoje é prevalecendo com Cristo. Nossa transmissão hoje é direto do culto aqui, da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro. Você que é de fora, né? Você que é aqui do Rio, sabe que estamos por perto aqui em Nova Iguaçu, na estrada de Adrianópolis, número 1010. Você que vai receber essa mensagem, nos ajuda aí escrevendo no canal. Tivemos 2 inscritos ontem, mais eu conto, importante, né? 2 inscritos, deu like aí, né? Que você ajuda a fortalecer esse canal de pregação lá no YouTube, né? Chamado Cristo Reina Pregação. Nós temos uma igreja, claro, estamos ligados a uma igreja, a Igreja Cristo Reina, Rio de Janeiro, mas nós não temos bandeira de denominação, porque nós pregamos o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele prega um reino, não uma igreja. Claro, você deve estar ligado a uma igreja, a comunhão com as pessoas, mas a pregação do reino, né, é assim para todas as pessoas. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros dizem que sou Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham de ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tens compaixão de ti? De modo nenhum acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém, gente? Prevalecendo com Cristo. Por que eu coloquei prevalecendo com Cristo? Porque Cristo prevaleceu. E se você quer prevalecer nessa vida, se você quer vencer, não só nessa vida, mas em todas as áreas da sua vida e na eternidade, você tem que estar com Cristo. Não tem outro jeito. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outra forma de vida eterna, vida abundante, vida alegre, senão em Cristo Jesus. Você pode ter muitas alegrias nessa vida. Não é proibido. Não é proibido você gostar de um esporte. Não é proibido você gostar da família. Não é proibido você se alegrar com alguma coisa. Pelo contrário. É muito legal para a nossa vida. Como a festa, como a comemoração. Mas é importante que toda a sua vida ela esteja em Cristo.
a sua vida abundante, ela esteja em Cristo, em todas as áreas da sua vida. Aí você vai prevalecer em todas as áreas. Amém? Agora, como pastor, como eu posso prevalecer em tudo com Cristo? Versículo 16 a 18, né? Ele vai dizer como? Que é confessar a Cristo em toda área, em toda situação. E confessar a Cristo não é só com a boca. Confessar a Cristo é com testemunho. Porque confessar com a boca é muito fácil. E Jesus chega a dizer a alguns, né? Vós são como sepulcros caiados, porque com a boca até me confesso, mas por dentro não tem nada de Deus. Então, como eu confesso a Jesus, não é só com os lábios. Claro que eu tenho que confessá-lo com os lábios. Claro que eu tenho que viver em todas as áreas da minha vida com Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, 32 e 33, Jesus fala assim, olha, se você me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas se você me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está onde? Nos céus. Então, o que Jesus fala? Se eu confessar a Jesus diante dos homens, ele vai confessar diante de Deus. O que Jesus está falando? Ele fala assim, ó, meu Pai que está nos céus. Ele está falando assim, ó, se você confessar Jesus, viver uma vida em Cristo, enquanto você estiver na terra, você vai também ligar uma ação espiritual. Pois Jesus fica bem, ele diz bem claro, meu Pai que está nos céus. Então, se eu quero ter uma vida com Cristo, eu tenho que viver confessando a Cristo em todas as áreas da minha vida. Eu não posso deixar Jesus fora de nada. Se eu tenho uma comemoração, eu tenho que estar dando graças ao Senhor. Como Paulo diz, graças por tudo, né? Eu não tenho que ficar com vergonha porque eu estou no meio de pessoas que não creem em Jesus. Eu não tenho que ter vergonha de orar no restaurante, de agradecer a Deus. Eu posso até esquecer. Porque aí esquecer é uma inocência, não é mesmo? Mas se você lembra e você não ora, porque tem gente te olhando, você negou Jesus. Lá no meu trabalho, eu me escondo o tempo inteiro para não dizer que sou crente. Para não dizer que sou cristão, para não ser perseguido. Para não ter preconceito. Porque vão falar mal de mim. Não, eu tenho que confessar o Senhor, sim. No meu trabalho, na minha escola. Sei que o preconceito é muito grande contra os cristãos. Sempre foi. Eu sei que para confessar Jesus no coração hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, tem hora que dá aquele temorzinho, né? Para ficar bem consigo mesmo, para ficar bem com as pessoas. Não adianta você ficar bem com a sociedade e ficar mal com Deus. E a Bíblia, Jesus está falando aí o quê? Olha, se você, Mateus capítulo 10, 33, se você me negar, eu também vou te negar diante do Pai. Porque Jesus é o único caminho que você tem para chegar a Deus. Jesus é o único caminho que você tem para chegar à eternidade, entenda isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente, quando a gente vive aqui, eu sei que nós temos guerras. Guerras espirituais. Guerras em todas as áreas, para negar o Senhor, para não confessar o Senhor. E o mundo, ele vai trabalhar contra isso. Você vê que o próprio Pedro é o cara que confessa. Pedro, quando Jesus pergunta, né, quem dizem que sou? Ninguém teve coragem de confessar. Mas Pedro foi também o primeiro que pulou na frente e falou. Está lá no versículo 16 e 17, né? Ele diz assim, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele confessa sem medo.
E aí Jesus fala assim, tu é bem-aventurado, Pedro, porque quando você abriu o coração, Deus convenceu você disso. E foi Deus que te revelou, foi o Espírito que te revelou isso. Então está o Pedro confessando Jesus aqui, mas mais adiante, você vai ver o Pedro negando, e no texto aqui, você vê Pedro, ele tendo um entendimento físico, só físico, da vida com Deus, da caminhada com o Senhor. É verdade. Lá no versículo 22 e 23, você vai ver o Pedro que recebeu um elogio quando Jesus começa a falar assim, ó. Olha, lá no versículo 21, Jesus começou a mostrar aos discípulos que ele ia para Jerusalém, que ele ia padecer pelos anciãos, ele ia sofrer na mão dos principais sacerdotes. Ele estava falando para os discípulos a guerra que ele ia encarar. Ele estava falando para os discípulos a guerra da cruz, que é o que vamos celebrar aqui hoje, ó. Não a guerra da cruz, mas a vitória, com essa ceia aqui. Quando ele começa a falar, o próprio Pedro, você vê a dificuldade de manter-se na fé, de manter-se confessando a Jesus, de acordo com o que você ouve, de acordo com o que você fala, de acordo com o que você vive, as pressões desse mundo. E aí, quando Jesus começa a falar, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, Pedro entra numa esfera humana. Você sabe qual é o maior problema do cristão? É quando ele entra só na esfera humana. Você não deixa de ser humano, mas se você viver 100% como humano, fica difícil. Você não vai conseguir entender as coisas do reino de Deus. Você não vai conseguir entender as coisas do reino celestial, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E nós temos que entender as nossas guerras. E Jesus estava explicando para Pedro a guerra da cruz, a batalha da cruz. Porque se não houvesse crucificação, também não haveria ressurreição. Se ninguém morrer, não vai ressuscitar. Jesus ia morrer na cruz, como ele falou. E quando ele começa a explicar o Pedro, ele fala assim no versículo 22, ele fala assim, ó, ele tomou a palavra, pulou na frente, você vê a mesma vontade que ele deu, o mesmo ânimo que ele confessa, ele agora começa a ir contra o propósito espiritual. Tem muita gente, quando é carnal, vai rápido. Quando faz uma campanha de oferta, assim, a pessoa vai ali na carne, porque eu vou ganhar tanto. Mas ele começa a entender a questão espiritual, ele desanima. É verdade. Então, Pedro agora, ele toma parte, né? E ele começa a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. De modo nenhum vai acontecer isso. Não vai ter crucificação, eu não vou deixar. Eu não vou deixar você passar essa guerra. Eu não vou deixar de jeito nenhum. E ele estava falando sério, porque quando tenta prender Jesus, ele mete a mão na espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Ele estava falando ali na carne mesmo. Porque nós temos a carne e o espírito. E a carne vai sempre lutar contra o espírito. É verdade. E aí, Jesus chega para Pedro e fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Olha só que palavra dura. Quando nós vemos essa palavra para trás de mim, Satanás, nós achamos que Jesus está chamando Pedro de diabo. Não. Essa palavra aqui quer dizer adversário, tá bom, gente? Essa palavra aqui, ela não é falada para falar do diabo, dos demônios, dos anjos caídos, não. A palavra Satanás quer dizer adversário. Ela pode ser usada para o diabo, pode ser usada para pessoas. E agora Jesus usa essa dura palavra para Pedro, falando, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são o quê? De Deus. Você não está compreendendo, Pedro,
que eu tenho que salvar a humanidade, que eu tenho que morrer pelos pecados deles, que senão eles não vão para a glória. Isso é uma questão espiritual entre eu e o Pai. Quantos entendem o mistério da cruz, a guerra da cruz? É isso. Então Jesus agora, o mesmo Pedro que recebe uma palavra, tu és pedra, eu vou edificar a minha igreja sobre você, recebe uma palavra dura agora, quando ele entra numa visão humana em guerras espirituais, porque a guerra da cruz foi uma guerra espiritual. E ele ainda fala assim, ó, não compreende as coisas de Deus, porque só as que são dos homens. Tem guerra, irmão, que você tem que guerrear. Amém? Você entende isso? Tem guerra que é sua. Essa guerra era de Jesus. Você entende isso? Tem guerra que eu não posso passar para o outro. Essa guerra aqui Jesus não podia passar para outro. Porque só ele era o cordeiro puro, sem mácula. Só ele era um homem sem pecado. Se outro fosse para a cruz, quando Jesus morreu e foi para o inferno, ia ficar lá. Sabia, pastor João? Vamos supor que fosse Moisés. Moisés vai tomar o lugar de Jesus na cruz. Porque Pedro deu um conselho lá. Aí vai Moisés para a cruz. Moisés morre na cruz. Moisés desce para o inferno. Não ressuscita? Mas não ressuscita mesmo. Por quê? Porque tem pecado. Moisés murmurava, era como nós, murmurava, matou um homem. Vamos supor, né, que fosse Jó. Jó foi para a cruz. Ficou com dó de Jesus. E Jó morre na cruz, aquele homem, né, tão fiel a Deus. Morreu. Jó vai ressuscitar, não? Primeiro dia, segundo dia. Não vai ressuscitar. O diabo vai prender lá no inferno. Não vai ressuscitar. Vamos supor que seja Daniel. Um jovem tão legal, né, pastor João? Um jovem que se deixou ir para a cova dos leões para não fazer a vontade. Para não ser idólatra. Daniel foi para a cruz. Morre Daniel. Ai, que legal. Sepulcro, bota Daniel lá no sepulcro. Vai lá no terceiro dia. Está lá Daniel morto. Vai lá no quarto dia. Está lá Daniel morto. Aí Daniel, a alma de Daniel vai para o inferno para ser ressuscitado. O diabo prende lá, porque Daniel também era pecador. Qualquer homem da Bíblia que morresse na cruz, Deus não ressuscitaria. Porque o diabo teria o direito, o salário do pecado é a morte, o diabo tem direito sobre as nossas almas por causa do pecado. É por isso que Jesus sabia que essa guerra era dele. Amém, gente? Qual o seu papel? Só aceitar o que ele fez. Então, Jesus, ele sabia que era dele. Então, Pedro, você não vai. Peraí, essa guerra é minha. Eu não vou passar. Tem guerra que é sua. Deixa eu abrir aqui um parênteses para cá. Tem guerra que é sua, que Deus deu para você. Não é igual a da cruz, mas é sua. Tem batalha que é sua. Eu não posso passar. Ela tem que ser guerreada. Deus deu para nós. Você quer ver só uma coisa aqui? A guerra espiritual dos nossos filhos, da nossa família, primeiro é nossa. Sabia disso? Meu filho, coloca para mim aí. Mateus capítulo 15, verso 21 e 22. Mateus capítulo 15, verso 21 e 22. A guerra, tem guerra que é sua. A nossa família, nossos filhos, é uma guerra nossa. Tanto é que a Bíblia ensina, no livro da lei, ensina o jovem ao caminho que deve andar, para ele depois não desviar o menino, né? Não poupe a vara dos teus filhos. E vai ensinando, porque essa guerra de família, de filhos, é nossa. E é uma guerra espiritual. Outro dia, Eliette estava falando aqui, um jejum pelos nossos filhos. Ou a nossa descendência. Essa guerra é sua.
É igual a guerra da cruz, era de Jesus, não era de ninguém. E Jesus ficava aborrecido, ficou aborrecido porque Pedro falou, não, você não vai. Jesus falou, eu vou porque meu pai me deu para fazer. Então tem guerra que é sua. E nessa mensagem aí, nós vemos essa mulher, chamada de mulher cananeia, né? Quando Jesus partiu ali das partes de Tiro e de Sidom, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, que era uma localidade. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está o quê? Miseravelmente o quê? Era a mulher que estava endemoniada? Era a filha. Mas por que ela pega a guerra para ela? Porque a guerra era dela. A guerra espiritual de nossos filhos é nossa. E era um problema espiritual. E ela fala com Deus, tem misericórdia de mim. Porque Deus me deu essa filha. O diabo está entrando na vida dela, com drogas, com tudo. Então, vou estabelecer uma guerra ao inferno para poder, guerrear a guerra que o Senhor colocou na minha vida. Então você vai prevalecer quando Cristo, quando você lutar as guerras que Deus colocou na sua vida. Nossa família, nossos filhos, é guerra nossa. É batalha espiritual mesmo. Outra guerra qualquer que Deus deu para você, é sua guerra, é a sua cruz. Quando Jesus fala assim, ó, todos que vierem após mim, toma a sua cruz e me siga. Toma a sua guerra. Porque você vai prevalecer. Estou vendo a irmã Conceição aqui. Todo dia ela deu testemunho aqui do filho dela. Anos no alcoolismo. Ficou velha no alcoolismo. E ela nunca desistiu de orar por esse menino. Esse senhor. Ele tinha quantos anos, irmã, quando foi? Foi embora com 62 anos. Alcoolismo, irmã Conceição aqui orando com as irmãs, no curso de oração, não desiste dele, não desistiu dele. Era uma mãe como essa mulher aqui. O inimigo entrou na vida do menino, do moço. E às vezes ela pegava ele sujo, às vezes caído, né, irmã? Jogava para dentro de casa. Oração. Deus está nas suas mãos. Até que ele foi embora, mas foi salvo. Eu vi o testemunho lá. Ele aceitou Jesus nos últimos dias e foi embora. E eu te falo, era uma guerra que ela não passou para o outro. Ela pediu ajuda. Você pode pedir ajuda. Até na cruz, alguém ajudou Jesus. Um homem chamado Simão Cirineu, ou Simão da África. Mas a guerra era de Jesus. Quando Simão descansou, Jesus estava indo com a cruz, a guerra era dele. Aí ele cai. Aí ele levanta. Aí alguém carrega a cruz pelo cara chamado Simão Cirineu. Depois Jesus faz o quê? Pega a cruz de novo, porque a guerra é minha. Amém, gente? Alguém pode te ajudar nas tuas guerras. Alguém pode te ajudar nas batalhas espirituais, mas elas são suas. Deus colocou na sua vida para você guerrear. Por isso que Simão... Desculpa. Por isso, Jesus fala para Pedro. Você está me atrapalhando a lutar. Porque tem gente que muitas vezes torna adversário. Ao invés de animar você para orar, para estar buscando a Deus, para estar ligando o sistema espiritual, quer te desanimar, é como Pedro. Para que isso? Para que buscar? Nós sabemos por quê. Jesus sabia por que ele ia para a cruz. Jesus sabia por que ele precisava, senão nós não estaríamos aqui hoje. Você sabe, eu sei qual é a minha guerra. Eu não vou passar ela para outro. Eu sei que se Deus colocou uma guerra na minha vida, um propósito na minha vida, uma batalha na minha vida, seja ela qual for. Se Deus te deu uma cruz, você tem condição de carregar. Se Deus te deu uma responsabilidade, que eu chamo a cruz de responsabilidade, você tem condição. São os filhos? Não sei. Onde Deus te colocou vai ter uma guerra. Vai ter uma batalha. E ela é sua.
não é de mais ninguém. Olha essa mulher aí. Era filha, ela podia largar para lá. Mas Deus colocou, ela foi buscar. E é interessante, né, que lá no final, no versículo 28, né, Jesus respondeu e disse à mulher, mulher, grande é a sua fé, você não desistiu. O que faz a sua fé ser grande? Você permanecer no propósito. Alguém acha que a fé grande é quando a pessoa expulsa demônio? É quando a pessoa impõe as mãos e o enfermo é curado, isso é unção. Isso é Deus que faz do jeito que Ele quer. A sua fé, ela se torna grande quando você pega a cruz daqui, leva até o Gólgota. Quando você assumiu Jesus na sua vida, confessa Ele, até o dia que você encontrar com Ele na eternidade, até o dia que Ele falar assim, vinde bendito de meu Pai, toma a herança que está preparada para você na eternidade. A perseverança dessa mulher, e não jogar fora aquilo que Deus deu para ela. E Jesus fala, grande é a tua fé, estou lendo lá o 28, né? Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou, sarou, o diabo foi embora. É uma guerra que a mulher, ela tomou para si, e era a filha. Agora, lembramos de uma coisa, a guerra, tudo que a gente envolve aqui, gente, é no mundo espiritual, é verdade. Temos que ter uma guerra de oração. Por isso que Paulo diz, me põe de joelho todo dia, a interceder, a orar, a clamar pela família no céu e na terra. Entenda isso. A guerra de oração que Deus colocou para nós é para todas as áreas. O que Deus estava fazendo na cruz, ninguém estava entendendo. Sabe por quê? Porque era uma guerra espiritual. O que Jesus estava fazendo lá na cruz, ninguém estava compreendendo. Tanto é que o Pedro não queria que ele fosse, os amigos o abandonaram. O Judas foi se enforcar. Os discípulos foram pescar. Porque ninguém estava entendendo aquilo. E às vezes, a coisa espiritual a gente também não entende. É verdade, principalmente quando é na vida do outro. Mas o mais importante é que você entenda a sua guerra, assim como Jesus. Então, a nossa guerra é onde Deus te colocar. Amém? Coloca para nós aí, meu filho, Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Onde Deus colocar você. É a guerra espiritual. Você tem que entender que você está em guerra. É verdade. Jeremias, falei o quê, meu filho? 29, 7, tá? 29, 7. Você tem que entender onde você estiver, tem uma guerra de oração. Para você conseguir levar a cruz até o fim, até a ressurreição. É verdade. Todos os lugares, na sua cidade, no seu bairro. Jesus até fala assim lá em Jeremias, né? Procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. E sabe onde era isso? Dentro da Babilônia. Os lugares mais terríveis do mundo. A Babilônia, geograficamente, ali no Iraque. Lá onde Saddam Hussein governava. Naquela região ali. Até hoje aquele trem é doido. Agora, quem está lá é cristão? Tem uma guerra. Na sua casa, no seu bairro, você tem uma guerra. É responsabilidade sua, não passa para o outro. Não passa para o outro. Na sua casa, você ora para a direita, ora para a esquerda, ora pela frente. Estabelece ali uma batalha, que a guerra já está formada pelo inimigo. Estabelece ali uma batalha, porque a batalha é sua. Deus vai te ajudar.
Pode ser a sua cruz. Que quando Jesus falou, toma a sua cruz e siga-me, ele não está falando de você pegar um pedaço de madeira e jogar nas costas. Ele está falando para você tomar uma responsabilidade. Está falando para nós tomarmos uma responsabilidade, que nós estamos em guerra. É uma batalha espiritual. Onde a gente estiver, onde Deus colocar, de procurar a paz da cidade para onde nos transportar, para onde eu coloquei vocês. E como é que vocês vão fazer? Orai por ela ao Senhor. Porque o Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo da humanidade, que vem para tirar a paz, não vai conseguir tirar. Porque você está ali, ó, em prontidão, em oração, em uma guerra. Amém, gente? Então, primeiro ponto dessa mensagem nossa, caminhar com Cristo, ou prevalecer com Cristo. Primeira coisa, anota no seu coração, confessar Jesus. Segunda coisa, guerrear as nossas guerras, a sua cruz. Pastor, qual a minha guerra? A que está perto de você. Todo lugar, a Bíblia diz que Satanás ele anda ao derredor. Então, vou eu para São Paulo, o diabo está ao derredor. Vou eu para Brasília, o diabo está ao derredor. A guerra, ele já formou a parte dele, agora é a minha parte. A minha parte é com Jesus. E aí é só o recado, sai da frente, Satanás. Porque o meu Redentor vive. E você pode falar com autoridade. Por quê? Porque, será que Jesus vai vencer o diabo? Não, já venceu lá na cruz. Não tem esse negócio, será? Não. Já venceu. Vamos celebrar hoje aqui, não é a crucificação, vamos celebrar a ressurreição. Com a ceia do Senhor. É verdade. Então, esse é o segundo ponto, né? E o terceiro ponto é a promessa. Coloca para nós, meu filho, lá no verso 18, do texto lá original. É a promessa do Senhor para aquele que confessa, para aquele que permanece, né? Recebe uma palavra, né, do Senhor, que diz assim, ó, quando Pedro ele confessa Jesus, quando ele fala que Jesus é o Filho de Deus, que não tem erro, Jesus fala assim também, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou melhor, você vira uma igreja. Igreja não grupo de pessoas, mas igreja é templo. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo do Senhor. Então, vou mudar a palavra aqui, você vira um templo. Esse templo para quê? Para habitação do Senhor. Estou falando besteira não, estou falando o que a Bíblia diz. Jesus falou que aquele que crê nele, como diz a palavra, ele vai e faz morada. Ele, o Pai, né, e o Espírito do Senhor. E você é templo do Senhor. Então, você acaba de virar templo de Deus ao confessar Jesus. E aí tem uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha a palavra que Pedro recebe. Pois eu também te digo que tu és... Desculpa. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado. Então você aqui, com o poder do nome de Jesus, você recebeu uma promessa. Você recebeu para a sua vida a abertura do reino dos céus para você batalhar. A porta do reino espiritual para te ajudar nessa vida. É verdade. E você vai ligando a vitória. Você vai desligando o poder do diabo. Você vai desligando todo o poder da potestade das trevas. Você vai desligando todo o mal que Satanás tem para essa humanidade. Você vai desligando tudo que é ruim, tudo que é maldição, você vai desligando com o poder da oração, com o poder da palavra. Eu não aceito isso da parte do diabo. E você vai ligando a bênção na vida dos teus filhos, na sua vida. Você vai ligando com o poder da palavra. E você confessou Jesus como seu Senhor. Amém? Então, viva uma vida confessando Jesus. Viva uma vida guerreando as suas guerras. Não passa para o outro.
É responsabilidade sua. Se Deus colocou na sua vida, é sua. E viva a sua vida com autoridade espiritual. Amém? Deus abençoe você que recebeu essa palavra em casa. Um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo de vitória. Que o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo, nos ajude a pregar o evangelho do reino de Deus. Deus abençoe você, no nome poderoso de Jesus. Amém?